é a igreja do hoje, né? Quero dizer para você, estou adiantando algo já da palavra aqui, mas eu vou dizer para você, tem crianças nossas que têm 10, tem 12, tem 13, né, tem 14 anos, que, né, passaram pelos kids, mas pegaram o DNA, foram para as escolas, lá na escola, falaram de Jesus para professor, falaram para inspetor, falam para uns amiguinhos, e pessoas têm sido tocadas. E muitos pais, na nossa história como igreja videira, né, não aqui apenas Taguatinga, mas falando do Brasil, mundo, muitos pais têm se achegado à igreja por meio das crianças. Então, na igreja de amanhã, elas são líderes hoje, já são profetas, já são ministros, já estão fazendo a diferença, já são sal e luz. Amém? Então, pare de achar que o seu filho, não, quando ele tiver 15 anos, 20 anos, vou investir nele. Talvez seja tarde demais. A hora de você investir é agora. Começa lá nos babies e vamos formando a identidade. Quando chegar nos seus 11, 12 anos, que normalmente as crianças têm muita crise, porque o mundo assedia para todo lado, quer dizer algo para você. Se você vacinou ela com o evangelho, ela vai fazer a diferença. Amém? E ela vai ganhar os amigos, ela vai ser luz, ela vai ter palavra, ela vai ter experiência, ela vai ter presença, e isso vai fazer a diferença. Amém? Então, Provérbios 22:6 diz lá, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e até quando se tornar velho, não se desviará dele. Amém? Então, investir em criança, né, não é, na verdade, para nós, luxo, é obrigação, porque nós entendemos isso como uma direção do próprio Pai, lá no Salmo 78, nós temos que contar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, para os nossos filhos, a fim que o bastão da fé seja passado. Amém, irmãos? Então, eu apoio o trabalho de criança, e você? Eu apoio o trabalho de criança, e você? Glória a Deus. Então, quero louvar a Deus pela vida da equipe, as nossas discipuladoras, né? Ficaram apavorados, porque na quarta-feira passada nós, né, tínhamos um alvo de 150, e aí acordou-se na quarta-feira já com 156, e agora, falta uma semana, tinha 40 crianças aí já, na verdade, prometido que ia fazer inscrição, mas não fizeram, e aí bateu o alvo, aí nós levantamos para 200, eu falei que podia ser 250, mas aí as irmãs, muita gente, mas isso não vai caber, pastor, não sei o que, tá. Amém, não vou forçar nada, porque é o primeiro ano, estamos em lua de mel, mas a lua de mel vai acabar daqui a pouco, né? E aí, nesse sentido assim, fizemos para 200 crianças, irmãos, foi uma benção. Você viu no Instagram, os irmãos que estiveram aqui servindo, louvo a Deus pelos homens, né, liderados pelo Obreiro Wagner, que puderam, né, nos apoiar, né. Tivemos na equipe de preparação o Obreiro Paulo, né, o Mateus estava envolvido, os irmãos do louvor envolvidos, as líderes de criança, né, organizaram um ônibus, organizaram um carro, botaram o marido para trabalhar, né, para poder buscar criança. Tudo que foi feito, Deus há de recompensar cada um. Eu não tenho como pagar, a igreja não tem como, mas eu garanto que aquele que é fiel está vendo o seu trabalho e vai galardoar, recompensar cada um dos irmãos e das irmãs. Amém? Então, muito feliz pelaquilo que Deus fez, creio que é só o start, né, de algo poderoso que vai acontecer entre as nossas crianças. Hoje somos 200, mas amanhã seremos milhares de milhares em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Então tá, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, lá em Êxodo, capítulo 5. E agora, oficialmente, eu começo. Êxodo, capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixem ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó, quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram, o Deus dos hebreus nos encontrou, deixe-nos ir, pois a caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, e não venha sobre nós pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito, por que Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó, o povo da terra já é muito, e vos distraís das suas tarefas. Eu queria falar com você hoje sobre as propostas de Faraó.
A verdade, irmãos, é que na palavra de Deus existem algumas ilustrações que eu e você precisamos entender, porque elas são símbolos de fé que reportam verdades espirituais. Então, aqui nós temos algumas realidades espirituais que estão postas, algumas realidades espirituais que estão colocadas para nós, né? A história aqui de Israel reporta, na verdade, a libertação deles, mas também fala desse processo nosso de libertação, porque todos nós, lá no passado, também nós éramos escravos. Um era escravo da bebida, outro era escravo dos vícios, outro era escravo da ira, outro do ressentimento, outro da rejeição, outro, da prostituição. Eu não sei qual é a sua história, mas todos nós tínhamos coisas que governavam a nossa vida e coisas pecaminosas, que nos afastavam do propósito de Deus e principalmente traziam destruição. A verdade, então, é que a Bíblia nos apresenta que o povo de Deus aqui em Êxodo estava escravizado no Egito por Faraó, e durante 450 anos eles estavam ali. Num período eles gozaram de proeminência por causa de José, mas passado um certo tempo, nós encontramos eles passando a ser agora escravos, dos egípcios, e eles então como escravos estavam ali presos, às obrigações, e faziam tijolos para as obras de Faraó. Faraó, irmãos, na Bíblia, ele é um símbolo do diabo. E o Egito é um símbolo do mundo. Todos nós, no passado, vivemos, na verdade, debaixo da tirania de Faraó, ou seja, de Satanás. Ele governava a nossa vida, colocando pensamentos, colocando sentimentos, fazendo-nos e enganando-nos a enxergar realidades que não eram verdadeiras. Então, a verdade é que Deus manda Moisés, aqui nesse texto, para trazer libertação. Moisés é um símbolo de Cristo também, amém? Da mesma forma como Moisés foi o libertador, Jesus é o nosso Salvador. Moisés chega a Faraó e diz: deixa meu povo ir, o que simboliza também agora em Jesus Cristo. Quando ele diz, está consumado, Satanás não tem agora mais autoridade sobre a nossa vida, porque aquilo que nos prendia, agora nós estamos livres porque foi paga a dívida. Amém, irmãos? Então, essas pequenas coisas nos mostram a realidade espiritual. Então Deus disse a Moisés que ordenasse a Faraó para libertar o povo de Israel. Faraó, entretanto, não tinha intenção de fazê-lo. E em cada um dos encontros que nós vamos ler e estudar hoje, Faraó mostra-se de forma irredutível. Ele queria negociar com Moisés. A verdade é que Satanás, irmãos, ele sempre tenta negociar a sua vida. Ele não tem poder mais sobre você, diga amém. Satanás, ele não tem poder sobre a sua vida, mas ele vai negociar. Então ele tenta de alguma forma te convencer. Porque, irmãos, se nós abandonarmos a palavra e ficarmos com aquilo que são os argumentos do inferno, infelizmente, pela mentira, sendo ele o pai da mentira, ele vai nos governar. Ele vai conduzir a gente a ter uma vida tacanha ou muito distante daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então hoje, todos nós temos que aprender a lidar, na verdade, com o diabo, ou seja, com o Faraó, nesse texto aqui, e entender que nós somos chamados para cumprir a palavra de Deus. Mas se nós resistirmos ao diabo, ele não poderá negociar conosco, ele fugirá de nós. Tiago, capítulo 4, verso 6 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, sabe, irmãos, nós já vencemos. Você pode falar assim: eu já venci em Cristo Jesus. Fala assim: Satanás, pode falar sem medo, tá, irmão? Porque tem a minha avó, ela falava: não fala essa palavra, diabo, Satanás, porque está chamando. Irmão, a Bíblia fala que ele já está debaixo dos nossos pés. Amém? Lá em 1 João, capítulo 5, verso 18, na parte B, diz: aquele que está em Cristo, o maligno não tem poder de lhe tocar. Satanás, para tocar em você, ele vai ter que tocar em Cristo. Você acha que ele é bobo? Não. Então, nós estamos em Cristo, nós somos um com ele. Amém? Não tem que ter medo dessa palavra, nem achar, segundo, na verdade, a tradição religiosa, está chamando. Que chamando nada, entendeu? Ele tem medo de nós, sabe? Aquele que vive nas trevas tem medo de nós que somos da luz. Amém, irmãos? Então, maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Sabe, o diabo, um dos enganos, uma das negociações que Faraó, né, Satanás quer fazer com você, é que ele quer que você creia que ele tem mais poder do que ele tem. Mas lembre, o seu pai é Deus Criador. E Satanás é apenas um anjo de luz, agora caído. Mas um anjo. O que tem mais poder, irmãos? O Criador ou a criatura? Irmãos, teologicamente você está precisando. Quem é maior, o Criador ou a criatura? O Criador, não a criatura, pelo amor de Deus. Então Satanás é um anjo. Estou fugindo da mensagem aqui, mas eu preciso falar isso, porque talvez alguns carreguem isso, né, medo no seu coração do diabo. Você não tem que temer o diabo. Maior o que está em você do que aquele que está no mundo. Amém? Aquele que está em Cristo, maligno não tem poder de lhe tocar. Podia te dar uns 10 versículos para você entender a sua autoridade. Mas eu preciso que você entenda algo. Claramente. Sabe, irmãos? A Bíblia fala que com um sopro, sabe? Um sopro, Satanás será destruído. Qual é o problema dos crentes? Eles acham que o diabo e Deus brigam. Uma hora Deus está ganhando, uma hora Deus está perdendo. Sabe cabo de guerra? Aquela coisa de criança, já brincou de cabo de guerra? Alguns acham que o reino espiritual é assim. Não, irmãos. Deus é o Todo-Poderoso. Satanás tem poder, mas é muito limitado. Amém? E eu e você que estamos em Cristo temos toda a autoridade. E é isso que eu quero falar nessa mensagem para você hoje. Preciso que você creia nisso. Em nome de Jesus. Fala para o seu irmão então, você tem toda a autoridade. Glória a Deus. Então, nesse texto aqui diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, a posição para você, né, vencer o diabo, não é você lutar contra o diabo apenas, né, no sentido de você, sabe, entrar em demanda. Você apenas precisa tomar uma posição de fé. Se você permanecer em Cristo, crendo que Ele é fiel, crendo que, sabe, a favor sobre a sua vida, crendo que Ele é o Todo-Poderoso e não o seu inimigo tem todo esse poder, a verdade, irmãos, é que nós vamos vencer. Precisamos dar apenas alguns passos no sentido de orarmos para fortalecer a nossa fé, de ler a palavra, ficarmos ainda mais convictos, mas tudo tem a ver com a nossa posição, com a nossa identidade. Amém? Então, aqui existe um princípio espiritual. Se nós enfrentamos Faraó para tomar-lhe algo, né, que é de direito dele, e lá no passado nós éramos de direito dele, né, o revide, ele vem imediatamente. Todas as vezes que você tenta tomar, né, você converteu, aceitou Jesus, e aí você agora, né, quer tomar as rédeas da sua vida na questão financeira, na questão, né, da sua família, né, do sacerdócio, né, do direcionamento, da autoridade sobre seus filhos, autoridade sobre a sua esposa, né, de você ser sacerdote na sua casa. Irmãos, vai haver revide, mas a situação, quando tem revide, só precisa de você tomar posição em fé. Resista e você vencerá. Porque a vitória já foi dada. A vitória já foi dada. Então, mas num primeiro momento, você começa a perceber que a situação que já era difícil, ela parece que agrava-se mais. E quanto maior, presta atenção, quanto maior, e essa é uma verdade espiritual, quanto maior a luta ou a tribulação que você passa, entenda algo, maior será o seu galardão. O diabo, irmãos, ele não tem onisciência, porque ele não é Deus. Mas certamente, né, um homem sábio me disse uma vez, ele crê que, certamente, há, na verdade, anjos, né, andando, na verdade, nas questões celestiais. E quando, na verdade, ele começa a perceber que Deus está fazendo algo para te abençoar, é claro que ele vai te resistir. Então, a verdade em si, quero dizer algo para você, você pode imaginar o tamanho da bênção pelo tamanho da tribulação que você passa. Está grande? Quero dizer para você, também é maior a bênção que vem para a sua vida. Sabe? Irmão, eu diria para você, se você soubesse o que Deus está fazendo e o que Deus está preparando para você, como Ele está trabalhando as coisas para você ali na frente. Infelizmente, nós não conseguimos enxergar o amanhã ou depois da manhã, mas tenha certeza, Deus está no trono, assentado e trabalha por você. Ele é fiel em todas as suas promessas, meu amado.
Então, a verdade é que eu e você muitas vezes, sabe, nós permitimos que essa oposição venha sobre as nossas vidas e isso nos distraia de alguma forma, faça com que a gente tire o foco. Querido, não tire o foco. Se tem oposição, se tem luta, se tem guerra, entenda o seguinte: se tem guerra é porque tem, na verdade, bênção me esperando ali na frente. Se tem resistência, eu devo permanecer. Eu continuo crendo, eu continuo confiando, e eu sei que o meu Deus é fiel. Se Ele começou a boa obra, Ele vai terminar. Amém, irmãos? E aí você decide crer naquilo que Deus prometeu, você suporta o que tem para suportar, e aí, irmãos, depois de um tempo, não sei dizer se vai ser semana que vem, se é amanhã, se é daqui a 2 semanas, isso tem a ver com aquilo que Deus está fazendo. Tenha certeza, quando a bênção estourar, ela vai catapultar você à frente. Mas é natural que o diabo, ele entre numa guerra de nervos com você. Ele entre, na verdade, na batalha, porque se ele fazer com que você perca a fé, tire os seus olhos do Senhor, né, e das suas promessas, ele venceu essa batalha. Por isso, né, a palavra de Tiago é: sujeitai-vos a Deus, sujeitai-vos a Deus, fique debaixo da palavra de Deus, amém? Resistir ao diabo e ele vai ter que sair, porque o que Deus tem para fazer, ele vai fazer, amém, irmãos? Então, de início, o monarca egípcio aqui não deu crédito à palavra do Senhor. Em vez disso, ele sobrecarregou os hebreus com mais tarefas. Os irmãos lembram? Eles colocou para produzir uma porção dobrada, lá em Êxodo capítulo 5, versos 6 a 14, eu não tenho tempo para ler, mas para eles produzirem mais tijolos e ainda não fornecia a palha agora para eles produzirem esses tijolos. Os novos convertidos são as pessoas que mais vivem na prática dessas experiências da guerra dos nervos. Por quê? Depois da conversão, parece que as coisas tornam-se ainda piores do que antes. Se você é novo na fé, ou se você lembrar dos seus primeiros dias na fé, você vai lembrar, na verdade, que parece que a coisa, pastor, aceitei a Jesus e a coisa estava ruim, mas parece que agora a coisa piorou. Conhece aquela trend do Instagram? Né? Estava ruim, mas parece que agora a coisa piorou. Quero dizer para você, é natural, às vezes a situação familiar, a situação profissional, parece na verdade ficar de pernas para o ar, mas eu te digo, meu amado, já vi isso acontecer várias vezes. Confia na palavra do seu pastor, confia no evangelho, não se preocupe, é apenas o diabo esperneando porque alguém escapou do controle dele, e já já o escape do Senhor vem sobre a sua vida, o governo de Deus virá sobre todas as áreas, e Ele vai organizar cada área da sua vida. Então, não se desespere, apenas sujeite-se. E lembre-se, se está grande a batalha, maior vai ser a bênção. Sabe, você está esperando 7, mas Deus vai te dar 70. Isaías diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos, mas sim, os meus pensamentos são mais elevados do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Vocês conseguem entender o que Deus está falando, que Ele tem para o seu povo? Você é povo dele? Então essa palavra é para você. Você tem aliança com Jesus? Então essa palavra é para você. Porque é Deus falando isso ao Israel dele, que hoje é a igreja. Amém? Então, os filhos de Israel, eles estavam ansiosos. E quando nós decidimos também por Cristo, irmãos, sabe, o que vai acontecer é que o povo vai acusar. Foi o que Faraó falou: esse povo está ocioso. Então vamos botar carga de trabalho. Vamos fazer dobrada a porção de tijolos e ainda não vão ter palha. Aí eles vão parar de ficar pensando em adorar esse Deus no deserto aí. E aí, eles param com essa besteira. Então Satanás faz o mesmo. Ele faz com que as coisas fiquem complicadas na sua vida para que você pare, para que você paralise. Presta atenção, Deus não quer que você paralise. Continua fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. Não paralisa. Essa é a distração do diabo. Então o diabo, Faraó disse lá: esse povo é preguiçoso. Irmãos, os acusadores da nossa fé, quando você aceita Jesus, gente maliciosa, também vai dizer que você está perdendo tempo, que você agora virou preguiçoso. Por quê? Porque agora você vai a estudos bíblicos, você está na oração, você vai para seminário, você vai para conferência, não pode perder mais um culto.
né? Mas eles não sabem o poder de cada reunião, porque cada vez que você se reúne com os irmãos, se reúne com a igreja, o pão é liberado, a fé é trazida, o poder de Deus é liberado sobre você. Amém, irmãos? Somos nós alimentados, porque muitas vezes nós estamos pensando até em desistir. Você chega num culto desse, Deus fala com você, você responde perguntas, dá a você direção. Irmãos, o diabo perde, na verdade, a batalha e a bênção se consuma na sua vida. Então, o diabo, ele é um imperador. Então, ele tentou induzir, na verdade, aquele povo, na verdade, com palavras vãs e mentirosas. Da mesma forma, também, o diabo trabalha nesses dias. Então, o propósito de Faraó é impedir que as pessoas ouçam a palavra que Deus tem para elas. Por quê? Porque se ouvir a palavra de Deus, você será transformado. Irmãos, como resultado disso, a vida do povo de Israel tornou-se mais atribulada. Não sei se você já observou, após, na verdade, você ter se convertido, você também passou pelas mesmas circunstâncias. Você começou a orar por alguém e parece que a situação dessa pessoa piorou. Ela virou um pecador contumaz agora, né? Mas, entenda, irmãos, a verdade é que é apenas uma arma de intimidação. Isso é apenas uma ilustração que eu li num livro e eu uso na minha vida. Para mim, o diabo é como um cachorro brabo. Sabe, ele late, ele rosna, mas se você se posicionar, você sabe de cachorro, você não foge. O cachorro escapou, você para e se arma contra ele. Por quê, irmão? Na hora que você se arma, ele vai pensar duas vezes em vir sobre você. A mesma coisa acontece conosco. Quando o diabo vai lá no encontro, né, uma pessoa cai endemoniada e fala, eu vou te matar. Não é isso que ele fala? Não é isso, não é? Eu vou te matar. Eu lembro uma vez estava orando, não era no encontro, era num culto da igreja, fizemos uma semana de evangelismo, lá na Videira, em Curitiba. E aí, né, caiu uma moça, mas assim, eu não sei se o diabo estava nela, ela estava no diabo, porque o nível de encapetamento ali era muito grande, né? E aí umas irmãs tinham orado, né, os pastores tinham orado, e aí chamaram eu para orar, né, como fosse resolver alguma coisa, né? E aí eu cheguei na voz dele lá para orar pela moça, né? E ele falou, pastor, o diabo é brabo, os irmãos já botando medo, você não sai, estão falando para sair, não sai. E aí naquele momento, irmãos, né, ela levantou, ela estava deitada assim, né, no chão, e o culto já tinha acabado. E ela levantou a cabecinha assim, né? E deu uma risada assim, aquelas bem de pombagira. E aí, eu vou matar você. E eu vou pegar ele, que só tem 2 anos. Quem tinha 2 anos? Meu filho, o Samuel. Na hora, irmão, a minha vontade era tirar, na verdade, aquele demônio na imposição de mãos fechadas. Né? Eu falei, diabo, se você tem todo esse poder, mata agora. A mim, pega ele. Mas você não tem, porque nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro. E agora, na autoridade do nome de Jesus, porque eu fiquei indignado. Mexeu com os meus, irmão, aí o pau vai quebrar. Né? Aí eu falei, agora, no nome de Jesus, estou falando para você, sai! Está assustado, irmão, não fica assustado não. Da mesma forma como as irmãs pularam ali atrás, o diabo também pulou. Porque sabia que eu não estava brincando. Porque eu creio. Então, deixa eu dizer algo para você. Sabe, você precisa crer naquele que habita em você. Você precisa lembrar que há poder de Deus em você. Amém, irmãos? Então, você não vai nas suas armas, você vai na arma daquele que te habilitou. Amém? Então, nós não precisamos temer as intimidações. O diabo, ele sabe como te resistir, ele sabe como intimidar, mas entenda algo, querido irmão. Sabe, o diabo, ele não pode resistir à autoridade do nome de Jesus. Amém? Sabe, o Senhor afirmou que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Mateus 16, 18, diz assim, também eu vos digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, que pedra? Né, os católicos acreditam que essa pedra é na verdade Pedro, mas não é. Se você vê o contexto, o verso 16 anterior, ele fala, quem diz, né, Jesus está perguntando, quem dizem isso? O povo está falando que eu sou. Aí um fala, Jeremias, um dos profetas, okay? E vocês quem dizem? Aí Pedro, movido pelo Espírito Santo, debaixo de revelação, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
sobre esta pedra, essa pedra está dizendo, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Irmãos, presta atenção. Eu e você, como evangélicos, podemos discutir qualquer coisa. Sabia disso? Se o homem é corpo, alma e espírito, se o homem é só corpo e alma, tem crente que acredita que é só corpo e alma. Se na verdade tem trindade, se não tem trindade, se a trindade não é uma coisa que foi inventada pelo homem, nós podemos discutir se existe amilenistas, pós-milenistas ou nós pré-milenistas. Nós podemos discutir, sabe, um monte de coisa. Mas o que nos une, o que nos faz cristãos, o que nos faz crentes, é que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Por isso o testemunho de Jeová, lá fora, eles acham que testemunho de Jeová é cristão. Não é, porque testemunho de Jeová não acredita que Jesus é Filho de Deus. Ele era um profeta, era um ungido, mas não é, na verdade, Filho de Deus. Então, eles não são cristãos. Agora, guarda o sábado ou não guarda o sábado? Não vamos discutir aqui. Nós não guardamos o sábado porque nós entendemos o evangelho da graça. Amém, irmãos? Mas eu não posso dizer que o adventista não é, na verdade, meu irmão, por mais que ele ache que talvez eu não seja. Amém? O irmão da congregação cristã, ele tem também uma outra visão. Lá não tem pastor, ele não acredita, na verdade, em pastor, que a coisa toda, não. Mas tanto congregação, tanto videriano, o batista, que acredita no batismo por imersão, o presbiteriano, que é batismo por aspersão, ou seja, tem um monte de coisa discutido, que pode discutir, mas todo mundo tem uma base. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Amém? O que te faz crente, o que te faz cristão, católico, evangélico, qualquer bandeira cristão, é que você crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém, irmãos? Está claro isso para você? Então, tem mais coisas que nos une do que coisas que nos separam. Consegue entender isso? Amém? Então, ele diz, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Fala assim, chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então veja, o Senhor nos deu as chaves do reino dos céus. O que é maior, irmãos? A porta ou a chave? O que é maior, a porta ou a chave? Mas incomparavelmente a chave é menor sim, mas ela prevalece contra a porta. Quer dizer algo para você, o diabo ele pode bloquear as coisas na sua vida, mas você tem a chave. Você tem a chave. O que é a chave, pastor? A chave é o nome de Jesus. Eu falo, diabo, solta. Tem que soltar. Eu falo, diabo, sai. Ele tem que sair. Sabe? Então, se tem algo preso por Satanás, você diz, solta agora, sai agora, em nome de Jesus. Não é no meu nome, porque eu não tenho mérito, mas naquele que tem crédito nos céus, eu declaro, eu sou livre, eu sou abençoado, eu sou perdoado, eu sou ungido, eu sou capacitado, eu sou de Deus, porque fui comprado pelo sangue dele. Amém, irmãos? Então, a verdade, o inimigo não pode se levantar contra nós, sabe? A porta pode ser grande, mas nós não tememos a porta, porque nós sabemos que temos a chave. Então, o que está bloqueando? O que está travando? Irmão, você precisa declarar em nome de Jesus, solta. Em nome de Jesus, vai acontecer. Em nome de Jesus, eu creio, Deus está operando em meu favor. É incrível como as pessoas acreditam em notícias de jornal. Elas leem algo na CNN, elas leem algo na Globo, elas leem no Estadão, elas leem, na verdade, em qualquer folhetim, elas creem naquilo como sendo verdade. Mas quando elas leem a palavra, elas duvidam. Irmãos, entenda algo. Deus tem poder sobre todas as coisas por causa do nome de Jesus. Sabe, vou falar algo aqui rapidinho para você. Não sei se é um testemunho, mas a minha experiência, quando eu tinha 17 anos, eu, fazendo cursinho, fiquei com muita dúvida se Deus existia ou não. Eu cresci na igreja, minha mãe fazia ir domingo de manhã, domingo à tarde, na igreja, e filho de crente, cretino é se não tiver uma experiência com Jesus.
Então, eu estava lá, eu ia para a igreja por causa do relacionamento, eu ia para a igreja porque era bom, eu ia para a igreja porque eu ia casar com uma menina da igreja, as meninas da igreja são mais certinhas do que as meninas, na verdade, né, do mundo. Então, eu olhava para a igreja de uma forma bem social. Gostava da igreja, passei minha adolescência, minha infância na igreja, mas com 17 anos, quando peguei uns professores bem endemoniados, eles começaram a falar, não, porque Deus é um amigo imaginário do adulto. Não, porque Deus, né, porque a religião é a utopia. Pastor, padre, está na vida do povo para roubar deles. E eu comecei a pensar, né, quando eu estava cantando, né, hino do cantor cristão, o Wagner vai lembrar disso, né? E aí, cantando hino do cantor cristão, com 17 anos, eu falei, cara, será que eu estou cantando para ninguém? Será que Deus existe? E comecei a ter crise de fé, porque o que os meus professores falavam, entrou no meu coração. Eu não tinha experiência, não lia a palavra. Quando você não lê a palavra, irmão, você anda pela cabeça dos outros, você vira piolho, né? E aí, a verdade, para ser bem sincero, naquele momento, eu entrei numa crise, cheguei para minha mãe, ela vai lembrar desse dia, eu tinha uns 17 anos, e falei, olha, eu não sei se eu vou para a igreja mais. Eu não sei, eu vou para a igreja, canto, mas não sinto nada, não vejo nada, não sei quem é Deus. E aí minha mãe falou, olha, mas como é que você quer que Deus fale com você se eu não vejo você lendo, não vejo você abrindo a Bíblia, não vejo você orando, né? Ela chorando. E aí eu falei, mas não sei, mas não sei o que tá. Ela falou, olha, eu falei, sempre respeitei muito minha mãe, eu falei, olha, eu vou dar para Deus até tal data. Não faça isso, tá, irmão? É que tem uns caras que são idiotas, e eu era um, né? E eu falei assim, se Deus não se revelar para mim até tal data, eu saio da igreja. Mas daí minha mãe falou, eu quero que você leia e eu quero que você ore. Eu fui ler. Eu fui orar. Inevitavelmente, eu tive a experiência de perceber que Deus estava falando comigo. Mas ainda havia uma certa desconfiança na coisa da minha cabeça. E eu fui para um retiro. Cheguei lá no retiro, uma moça não vai cair endemoniada do meu lado. Não vou contar detalhes. Mas quando eu vi, não vai o diabo jogando pecado na vida de um, na cara do outro, não sei o que tá. E aí, né... gente tentando segurar, gente, na verdade, falando coisas, e o diabo não respeitava ninguém, mas de repente chega o líder de jovens, junto com uma irmã do Coquinho lá, e fala, em nome de Jesus, mão para trás, solta ela, soltou a moça, né, e fala, solta ela, agora diabo, de joelho, em nome de Jesus, diabo, o que você recebeu, não sei o que, agora sai em nome de Jesus. Eu falei, caraca, mano, se o diabo existe... Porque eu sabia dos pecados dos meus amigos. E o diabo jogou na cara deles. A menina não era da igreja. Ela apareceu um domingo antes. Fez inscrição e foi para o retiro. E chegou lá e sabia a vida de todo mundo, né? E aí, naquela história, eu falei, se o diabo existe, Deus tem que existir. Questão lógica. E se, na verdade, esse negócio de, bipolaridade, o professor do cursinho falava, mas por que no nome de Jesus, mão para trás e põe a mão para trás? Porque se é uma pessoa mesmo, voa no pescoço, como eu estava voando no pescoço dos outros lá. Mas quando falava o nome de Jesus, respeitava. Quando falava o nome de Jesus, saiu. Irmãos, e aí a gente teve algumas experiências com essa moça, na verdade, né? Encapetar, porque depois vamos descobrir a história da família dela, bem complicada, não tenho tempo para falar sobre isso. Mas a verdade, vendo o diabo, ficou claro para mim que Deus existia. E aí comecei a buscá-lo de verdade e de coração. Sabe o que aconteceu? Deus começou a falar, não tenho tempo para falar aqui as experiências, mas Deus começou a falar comigo. Em 18 de janeiro de 98, com 18 anos, eu acredito que nesse dia eu nasci de novo, porque foi a primeira vez que eu ouvi a voz do Senhor. Presta atenção, a verdade é que nós, muitas vezes, não cremos na palavra o suficiente para depositar a nossa vida. Mas se você for ousado e depositar a sua vida, né, na palavra, eu garanto para você, meu amado e minha amada, você terá experiências profundas, você verá a provisão de Deus, você verá Deus agindo de forma extraordinária em você, nos seus. Amém? Então, infelizmente, muitos de nós estão diante de muitas intimidações, pressões, e temos cedido à negociação de Satanás. Pastor, qual é a proposta? O senhor falou de proposta? Qual é a proposta, as propostas que Satanás faz? Eu vou falar de 4 aqui, que na minha opinião são as mais importantes e também que nós encontramos nos textos.
Lá em Êxodo, capítulo 8, verso 25 a 27, diz assim: chamou Faraó a Moisés, Êxodo 8, 25 a 27. Chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios? Eis que oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles. Temos que ir a caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, como Ele nos disser. Amém? Eu não tenho tempo, infelizmente, para poder explicar tudo para os irmãos. Mas os egípcios eram muito parecidos com os indianos. Eles acreditavam que muitos deuses eram personificações de animais. Então eles adoravam o sapo, eles adoravam o cachorro, eles adoravam, né? E tinham, na verdade, uma série de animais que eles adoravam, que tem a ver com as 10 pragas. Amém? Mas lá no seminário, tenho certeza que você vai poder tirar todas as suas dúvidas e ter clareza sobre isso. Vem aí o seminário em 2026. Amém, irmãos? Mas, então, Moisés está falando disso. Como que ele pode oferecer, né, algum sacrifício que Deus vai nos pedir e vocês não vão nos apedrejar porque isso é abominação a vocês? Mas qual que era a proposta de Faraó? A primeira proposta de Faraó é: sirvam o seu Deus, mas sirvam no Egito. Ele não queria que o povo saísse do território. Então, a primeira proposta de Faraó sugeria que o povo servisse a Deus, mas não deixasse o Egito. Sabe, o nosso adversário no mundo espiritual, ele não se importa que você sirva a Deus, desde que você continue no Egito. Conhece o crente Raimundo? Um pé na igreja e um pé no mundo. Sabe, é o cara que ele está na igreja no domingo, mas na sexta-feira ele está na balada. Durante a semana ele vive uma vida ímpia. Ele, de alguma forma, ele ama a Deus, mas ele também ainda é apaixonado pelas coisas deste mundo. Então Satanás, por muitas vezes, vai gerar também esse tipo de proposta, para que você seja um crente morno, para que você seja um crente, sabe, religioso, onde você vem à igreja no domingo, vai à célula, ou você faz a sua oração em casa, apenas para você aplacar a sua consciência. Fiz a minha parte com Deus. Irmãos, Deus não quer que você faça coisas, Deus quer ter um relacionamento pessoal com você. Amém? Então o nosso adversário no mundo espiritual, ele não se importa que você sirva a Deus, desde que você não abra mão também das paixões e das coisas que faz com que você viva com esse coração no mundo. Nós, os crentes, irmãos, nossa cabeça está nos céus, nosso pé ainda está aqui na terra. Nós vivemos neste mundo, mas sabemos que nós não somos daqui. Amém? Nós andamos neste mundo, mas nós temos uma outra mentalidade. A nossa mentalidade é do reino, é a mentalidade da palavra de Deus. Então o inimigo, ele usa até mesmo pessoas para nos convencer que nós podemos servir a Deus, sabe? Mas também não tem que abandonar as coisas deste mundo. E isso é muito perigoso, porque vai ter gente que vai falar para você: sirva a Deus, mas você pode servir a Deus na sua casa, sabe? Assim você não vai ter muito prejuízo. Mas também digo para você, se você serve a Deus em casa, tem coisas que você não vai receber, porque, irmãos, a comunhão, ela tem poder de tirar os germes, tirar as infecções, tirar as doenças. Na comunhão nós somos inspirados, nós somos motivados. Amém? Então, entenda, sabe, há prejuízo sim para a sua fé, quando você vive uma fé isolada. Você não vai encontrar na Bíblia nenhum eremita espiritual. Sabe o que é um eremita? É um andarilho, aquela pessoa que fica andando de cidade em cidade com uma trouxinha, né? Quando você vai para a libertação, você descobre que aquilo é um demônio que chama-se giramundo, né? Então, a verdade, para ser bem sincero, nós, na verdade, precisamos entender, não existe, irmãos, vida cristã sem ter comunidade. Amém? Em segundo lugar, o Satanás também faz a proposta, né? Estabelece o conceito, nós podemos servir a Deus e também ao mundo. Não precisamos fazer separação. Você pode ser crente, mas desde que você não seja daqueles fanáticos, daqueles, né, estressados, sabe? O diabo diz: o que importa é que você receba as bênçãos de Deus. Irmão, quero dizer algo para você. O diabo, ele quer que você tenha a política da boa vizinhança entre a casa de Deus e o mundo. Mas nós sabemos, irmãos, que nós não podemos viver dessa forma, porque Jesus mesmo disse: nós não podemos servir a dois senhores, ou você serve a Deus,
ou você serve às riquezas deste mundo. Quem você vai escolher? Ele mesmo diz, não ajunteis tesouros nesta terra. Não é que Deus não quer que você não tenha carro bom, que você mora em casa boa, que você não tenha um bom salário, que você não come em lugar bom. Deus quer tudo isso, mas isso tem que servir você, e não você viver para servir essas coisas. Sabe, a sua busca é pelo Senhor, e não por essas coisas. Deixa que Deus acrescente, deixa que Deus faça, deixa que Deus te dê sabedoria para adquirir essas coisas sem que isso te possua. Então, Satanás, ele é muito sábio, sabe? Porque ele é o pai da mentira, e ele consegue, né, pegar um pouco de verdade com um pouquinho de mentira, mas verdade com mentira, o que é, irmãos? Uma grande mentira. Então, precisamos ser sagazes, precisamos ter inteligência espiritual. Então, sabe, a visão de que a igreja é simplesmente uma prestadora de serviços espirituais, cabe bem também para esses que andam por essa proposta. Por quê? Porque, na verdade, ele gosta da igreja, principalmente quando ela tem aquelas promessas mirabolantes, né? Numa competição acirrada com as outras igrejas, dizendo, olha, se você precisa de oração, eu tenho fé por você, diz o pastor, diz o líder, sabe? Mas isso é real, irmãos? Isso é bíblico? A verdade, irmãos, é que todos nós precisamos crescer em fé. Eu posso, em algum momento, ter fé e te ajudar a caminhar, mas Deus quer ter um relacionamento pessoal com você, meu amado. E aí, então, eu e você precisamos crescer, decidir crescer. Então, algumas igrejas, né, dessas tipo prestadores de serviço, diz, se você não tem fé, não se preocupe, nós temos fé por você. A nossa oração aqui, ela é forte e afasta toda energia negativa, mal olhado, encosto, praga, maldição lançada, vem aqui, faça isso, faça aquilo, olha a lei, olha a meritocracia, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Irmãos, tudo é pela graça, e o que Deus quer dar a você pela graça é através de um relacionamento pessoal. Foge disso, isso não é evangelho, você não vai encontrar isso no Novo Testamento. Então, algumas igrejas dizem, não importa o seu problema, aqui nós temos a solução. Vem aqui na reunião de oração dos X pastores, e aí então nós vamos orar por você, e você vai ser... Irmão, Deus não quer criar crente 6 horas não, 6 horas por mim. Deus quer que você tenha experiências pessoais com Ele. Amém, irmãos? Então, a proposta de Faraó é que você fique com as bênçãos, mas não precisa levar a sério esse negócio de fé, levar a sério essa questão de relacionamento, levar a sério esse negócio de servir a Deus de interesse, de coração, com santidade, né, se consagrando. Não, vai de leve. Irmão, quer dizer algo para você. Jesus disse, quem não é por mim, é contra mim. Quem não ajunta, ou você é quente, ou você é frio. Se você for morno, então, cabe na nossa vida, sabe, ficar negociando com o mundo e viver uma vida laica. Não, irmãos, nós precisamos viver uma vida consagrada a Deus. Porque nós sabemos que Deus é a melhor decisão nas nossas vidas. Quanto mais nós temos de Jesus em nossos corações, mais sabedoria temos para nossa mente, mais poder veremos na nossa vida, mais poder de Deus se manifestará no nosso meio. Sabe, irmãos? Então, eu diria para você, hoje, alguém pode deslumbrar-se com esse tipo de igreja. Não é maravilhoso, pastor? O problema é que a igreja assim é apenas uma prestadora de serviços espirituais. Não está gerando discípulos, não está gerando filhos legítimos para Deus. São pessoas apenas que estão interessadas nas mãos de Deus e não na sua face. Então, tudo isso, você precisa entender, não tem a ver com a igreja do Novo Testamento, porque a igreja do Novo Testamento, ela é baseada em compromisso e relacionamento. Amém, irmãos? Uns aos outros. Então, nós andamos nesse compromisso e relacionamento, e Deus vai nos ensinando, e vai fazendo, vai operando em nossas vidas. Amém? Então, saia, na verdade, dessa proposta que Faraó está dizendo para você, sirva a Deus, mas sirva no Egito. Não, quem serve a Deus no Egito é mundano. E mundano é ter o coração, sabe, nas coisas desta terra. É ter paixão, é ter alvos, né, com as coisas que têm a ver apenas com as coisas temporais. Irmãos, a nossa mente, o nosso coração, ela está nos céus. Sei que, na verdade, você precisa ter maturidade para ouvir o que eu vou falar, mas eu espero que você tenha.
o nosso trabalho aqui nessa terra, ele é apenas um bico. Porque não é o propósito final. O que nos realiza, o que nos dá significado é a nossa vida com Deus. Trabalhamos para ter subsistência, trabalhamos para poder cumprir um propósito, trabalhamos porque Deus nos colocou lá naquela escola para ser luz. Amém, irmãos? E se isso nos der dinheiro, se isso nos der autoridade, se isso nos der posição, glória a Deus. Mas o nosso coração não está nisso. Nosso coração está em fazer a diferença e ser um embaixador de Cristo. Amém? Então o inimigo não se importa se você também entrega, na verdade, as suas ofertas, né, de forma religiosa. Então Ananias e Safira ofereceram. Ananias e Safira, né, os filhos, Deus não pediu para eles ofertarem. Eles decidiram ofertar. Mas eles viram que todo mundo na igreja primitiva estava vendendo as coisas e colocando dinheiro aos pés dos apóstolos. Aí, então, eles vendo que né, as pessoas estavam vendendo tudo e dando tudo para a igreja, aí naquele momento, Ananias e Safira falaram, vamos fazer. Só que daí no meio do caminho, falou, não, mas vamos fazer o seguinte, vamos dar 50%. Por que dar 50%? Porque queria ter uma segurança, se tem uma coisa que dinheiro dá na sua vida, é segurança. Eu não tenho tempo para poder falar, em outra mensagem vou pregar para os irmãos sobre Ananias e Safira, mas a verdade em si é que eles naquele momento foram reprovados, porque o que Deus queria deles era a consagração, não era o dinheiro. E como eles tentaram mentir ao Espírito Santo, fazer algo que Deus não tinha pedido, e aí quando ainda faz o negócio com o coração errado, infelizmente Deus dá aquilo como um exemplo, como um testemunho a não ser feito. Então, vamos servir a Deus, irmãos, mas vamos fazer isso fora do Egito. Alguém pode dizer amém? Vamos servir a Deus, mas vamos fazer isso fora do Egito. Nós andamos nesta terra, mas o nosso coração e a nossa mente está nos céus. Segunda proposta de Faraó: sirvam ao seu Deus fora do Egito, mas não muito longe. Olha o que ele diz lá em Êxodo 8, 28. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir. Primeiro não queria deixar ir, mas como Moisés não retrocedeu, firmou, resistiu ao diabo e fugirá de vós. Ele então veio com a segunda proposta: deixar-vos ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor, o vosso Deus, no deserto. Somente que saindo, não vades muito longe, orai também por mim. A verdade, irmãos, é que muitos caem na proposta de Faraó, de barganhar e negociar, não querendo se comprometer muito. O contexto de Ageu, né, nos mostra esta realidade, né, onde as pessoas iam lá e ofertavam, mas Deus diz: vocês me chamam na verdade de Senhor, e verdadeiramente eu sou. Vocês me chamam de Deus, e verdadeiramente eu sou. Mas, na hora de ofertar, se fosse para o governador, vocês traziam uma ovelha sem mácula, sem mancha, mas para mim vocês trazem uma cega. Cadê a honra? Traz uma manca, traz uma manchada. Cadê a honra? Então, a verdade é que o que Faraó quer é que você faça as coisas, sabe, de qualquer jeito. Deixa eu dizer algo para você. Nós, na videira, irmãos, nós não trabalhamos com voluntários, nós só trabalhamos com chamados. Pastor, eu quero ser líder. A minha pergunta é: isso é voluntariado ou isso é chamado? Quem é chamado, ele vai se entregar para aquilo, ele vai se consagrar para aquilo, porque ele entende que é um propósito de Deus. Agora, o voluntário, ele faz quando pode, ele faz quando está bem, ele faz, né, de qualquer jeito, porque, eu estou ajudando aqui. Irmãos, maldito é o obreiro que faz a obra do Senhor relaxadamente. Sabe, lá no Antigo Testamento tinha uma maldição. Na Nova Aliança, você não vai ver, é frutificação. Sabe, porque se você não coloca as coisas no seu coração, você, né, no coração, você não vai cuidar bem. Então, eu recebo um Marcelo, eu recebo essa igreja, como recebi, presentão de Deus, né? Dia 8 fez mais um mês que eu estou aqui, né? Então, a verdade, para ser bem sincero, se eu cuidar bem das minhas ovelhas, se eu tiver elas no meu coração, esse rebanho vai crescer, vai se multiplicar, vai ser forte. Deus vai me dar pastores, discipuladores com o mesmo coração, e nós seremos uma igreja de milhares. Mas se eu não cuido bem, sabe o que vai acontecer, irmãos? As ovelhas vão ficar doentes, não vai ter saúde, não vai ter ânimo, o rebanho só vai
minguar. Então, tudo que você faz para Deus, você precisa fazer por convicção e por chamado. Se nós tivermos algum líder que ele está fazendo para ajudar a igreja, por favor, irmão, me procura. Não estou querendo isso, mas eu quero dizer para você, mas me procura no final do culto e entrega essa célula, por bem dos irmãos que andam com você. Porque você não vai ter, encargo para amar, para ter paciência para ensinar, ter paciência para levantar a ovelha ferida. Você vai desanimar. E esse povo vai se perder. Então, a verdade é que Satanás não quer que você faça as coisas, com excelência, que você faça as coisas com consagração. Por isso ele diz, sirva a Deus sim, fora do Egito, consento, mas não vá muito longe com isso. As pessoas costumam dizer, cuidado com o fanatismo, você está sendo exagerado, você está sendo extremista. Na verdade, mas por mais que nós nos esforcemos em ser equilibrado, ainda nós correremos o risco de apenas sermos mornos. E acredite em mim, não é mais Jesus que faz mal para a sua vida, é menos Jesus. Você pode se dar e se entregar, irmão, Jesus nunca vai destruir a sua vida. Porque quanto mais cheio de Jesus, mais sábio, mais sóbrio, menos embriagado as coisas dessa vida, mais amoroso, mais diligente, mais excelente, mais isso, mais aquilo. Então não é Jesus que estraga a sua vida. A igreja está estragando a minha vida. Está estragando porque você não colocou o coração. Mas se você fizer de Jesus o centro, colocar ele como prioridade da sua vida, não tenha dúvida que Jesus vai só acrescentar e abençoar você. Amém? Então, por mais que você tente fazer tudo, ainda poderíamos ser mornos. Então, a verdade, as pessoas gostam muito lá no mundo, da palavra equilíbrio. Nós temos que ser equilibrados. Mas, irmãos, um pouco de água quente e um pouco de água fria, misturado, o que é? Água morna. O que é água morna? Equilíbrio térmico. Você não gosta da palavra equilíbrio? Eu não. Com Jesus ou com as coisas espirituais, eu preciso ser desequilibrado. Ou seja, ter uma vida, de querer sempre mais. Eu já provei do Senhor com águas nos joelhos, agora eu quero água nos lombos. Eu já tenho água nos lombos, agora eu quero nadar nesse rio de braçada e deixar esse rio me levar. Esse negócio de ficar andando com água nos artelhos, não é para mim. Consegue entender isso? Então, deixa Deus te levar, deixa Deus te conduzir. Irmãos, quanto mais cheio de Deus, mais cheio de amor pelas pessoas, por Ele, pelas coisas espirituais você vai ter. Então, mornidão e cristão, apesar da rima, não combinam de forma alguma. Ser cristão é tornar-se alguém radical, intransigente, com as coisas da palavra, com a fé que ele tem. Amém? Então ele está alinhado com o comprometimento, com a pureza, com a santidade, com a integridade, porque ele faz isso para o Senhor, ele ama o Senhor, porque ele sabe que é amado. Quanto mais você descobre que você é amado, irmãos, mais você ama o Senhor. Amém? Então, pessoas vão aconselhar para você, não vá longe com isso, você está sendo muito radical. Lembra, irmão, não é mais Jesus que estraga a sua vida, é menos Jesus. Preste atenção em todos aqueles que você conheceu, que já foram uma bênção uma vez na vida da igreja, Você que tem caminhada longa, e aí eles começaram a negociar e tirar Jesus e começar a colocar menos Jesus e mais, Egito na sua vida. Você sabe o fim que aconteceu. Então, a verdade é Deus sempre nos protegerá de nós mesmos quando nós estamos cheios dEle. Quantos querem mais de Deus aqui, digam amém. Glória a Deus. Terceiro, sirvam ao seu Deus, mas deixem a família fora disso. Êxodo capítulo 10, verso 7 a 10, vou ler rapidamente, diz assim: então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixar ir os homens para que sirvam o Senhor, o seu Deus? Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó e lhes disse: ide, servi ao Senhor, o vosso Deus, porém, quais são os que hão de ir?
Havemos de ir com os nossos jovens, respondeu Moisés, com os nossos velhos, com os filhos, filhas, com os nossos rebanhos, com os nossos gados. Havemos de ir porque temos que celebrar a festa ao Senhor. Seja o Senhor convosco, disse Faraó, replicou Faraó. Caso eu vos deixe ir, e as crianças, vede, pois tende conosco más intenções. Então, a artimanha de Faraó, irmãos, quando ele não consegue, ele não consegue negociar, e você decide sair do Egito, depois você decide, ir longe do Egito, viver uma vida à parte do Egito, consagrada a Deus, vivendo para Ele, não conectado com as coisas, você não é tomado mais por nenhuma paixão das coisas desse mundo. A terceira proposta dele é dizer, olha, vão os homens, mas deixa na verdade as mulheres, deixa as crianças, deixa na verdade os gados. Faraó diz, estou vendo que as suas intenções são más. Não era má não, irmão, eles só queriam se apartar mesmo. Mas a verdade é que Faraó, irmãos, ele quer que você não traga seus filhos e que você não traga o seu cônjuge para adorar a Deus. Ele quer que você negocie. Irmãos, quantos pais vêm para a igreja e deixam seus filhos em casa? Ah, pastor, eu não trago na verdade esse piá aí, esse menino. Eu não trago esse menino aí porque ele dá muito trabalho para as professoras, ele dá muito trabalho para nós, não gosto de levar para o discipular porque ele faz barulho. Meu irmão, não negocie, traga. Eu cresci com a minha mãe me levando para a igreja desde criança. Já contei para os irmãos, de manhã era Ayrton Senna e à noite a minha luta era Trapalhões. Minha mãe não negociava, vai para a igreja, assiste na verdade replay. Quando meu pai comprou o videocassete, mandava ele gravar a corrida, E a verdade, para ser bem sincero, mas atrapalha, nem tinha Radicais Kids na igreja que eu ia. Minha mãe, na verdade, senta e você vai ouvir a palavra. E se começava a bagunçar, começava a sair, aquele espírito, toma água e volta, toma água e volta. Ela pegava, me levava no banheiro, entendeu? E dava um ajuste, uma oração de imposição de mãos abertas na minha poupança, Vinha quebrantado para receber a palavra. Talvez você diz, minha mãe era dura. Pois é, mas estou eu aqui, não morri. Consegue entender? Puxava minha orelha, começava a brigar com a minha irmã, que ela sempre foi o problema do relacionamento. Minha irmã sempre era mais atentada, ela que me provocava. Mentira, E aí, na verdade, é o seguinte, ela começava a provocar e desentender. Minha mãe já dava um beliscãozinho daquele, bem gostosinho assim, ó. Olha, nós vamos conversar em casa. Aí eu e ela já ficava esperto. Já sentava um para o lado de cada um e ouvia a palavra, ficamos ali. E hoje está eu e ela, ela, meu irmão lá em Curitiba, nossos filhos, tudo na igreja. Por quê? Tem algo que minha mãe fez e que nunca negociou. Traga o seu filho, irmão. Filho nunca pode ser desculpa para você não servir a Deus. Pastor, eu não vou no discipulado, eu não vou na conferência, porque aquela criança pequena. Irmão, traz. Vai fazer barulho? Pois é, irmão. Vai distrair você um pouco? Pois é, meu irmão, faz parte do negócio, mas daqui a pouco vai crescer. Provérbios diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e até quando se tornar velha, não se desviará dele. Amém? Então, e hoje com os Radicais Kids, muito melhor. Eu ficava no banco lá, quebrantado com a minha mãe. Mas hoje, na verdade, as crianças têm espaço. E aí eu entro aqui na palavra, dos 3 motivos. 3 motivos por que nós trabalhamos com crianças. Você como irmão, crente, davideiro, videriano, raiz, precisa saber por que trabalhamos com criança. 3 são as razões. As líderes sabem? Podem falar para mim? Não vou fazer isso com você, Mas o primeiro motivo é que o nosso Deus é um Deus de gerações. Salmo 78 fala, conte aos vossos filhos aquilo que o vosso Deus fez aos seus antepassados e a vocês, os sinais, as maravilhas, os livramentos. Então, Salmo 78, os primeiros versículos, você vai ver na verdade de Deus falando que Ele quer ser adorado de geração em geração. Deuteronômio capítulo 6, Deuteronômio capítulo 8, mais uma vez Deus fala sobre Ele ser um Deus de gerações, que os filhos não poderiam esquecer.
Então, a verdade, irmãos, a nossa maior missão, sabe, Júlio? A minha maior missão e a sua é conseguir passar o bastão da fé para os nossos filhos. Qual que é o problema da Europa, que já teve grandes avivamentos, berço do avivamento em Inglaterra, e hoje igrejas estão fechando, né? Não há mais uma fé viva. Parece que agora, nos últimos anos, no último ano, na verdade, está tendo um avivamento lá, os jovens estão sendo tocados. Mas, irmãos, tem mais de 100 anos que não se toca na verdade o evangelho como tocava. Por quê? Porque uma geração foi ganha, mas esqueceram-se dos filhos. Aí o mover foi para os Estados Unidos, da onde nós, igreja evangélica brasileira, derivamos na sua maioria. Então, a verdade, para ser bem sincero, né, os Estados Unidos também viveu anos e anos de muito mover de Deus, mas uma geração de adultos foi ganha, mas o bastão da fé foi esquecido. O Brasil vive hoje um momento de crescimento, diz o IBGE, que até 2030 nós seremos maioria nesse país de cristãos. Amém? E a verdade, para ser bem sincero, se nós falharmos em passar o bastão da fé para os nossos filhos, viveremos o mesmo declínio que essas nações viveram. Então, nós não cuidamos de criança, nós formamos discípulos desde a infância. Esse é o primeiro motivo, porque nós não queremos negociar. A Faraó diz, vá, adora com os adultos, não tem problema, mas deixa os filhos, deixa as mulheres. Deixa não vai dar a próxima geração aqui. Eu cuido deles para vocês. Não, diabo. Tudo. Desde o gado até os nossos filhos e esposos, todos vão adorar a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Essa tem que ser a resolução. Por isso trabalhamos com criança, porque o nosso Deus é um Deus de gerações. Segundo motivo, porque nós fazemos seminário, fazemos encontro, fazemos, capacitações para as nossas líderes, investimos em crianças, temos, na verdade, materiais para as crianças, fazemos conferência, é porque o nosso Deus, irmãos, há muito tempo tem falado a nós estamos formando uma geração de crentes vencedores. Então, você pode olhar aquelas crianças lá, é só criança que foi tirada do culto para não fazer bagunça. Não, nós estamos formando discípulos desde a infância para que elas sejam crentes vencedores. Crentes vencedores, não é qualquer tipo de crente. Se você pegar, eu queria, tentei achar, mas não deu tempo, mas o Ronaldinho Gaúcho, que foi um dos melhores do mundo, mas se pega qualquer criança, o Messi, que segundo consta é o melhor jogador de todos os tempos, superou até o Pelé, segundo os estudiosos, que não sei se é tão estudioso, porque eu sou Pelé, irmãos? Mas a verdade, para ser bem sincero, como é que na verdade eles formam os grandes craques? Quando ele chega em 18 anos, vamos agora ver como é que ele joga a bola? Não, irmãos, o Barcelona comprou o Messi quando ele tinha lá seus 8, 9 anos. Quando tinha 11 anos, foi para Barcelona, foi para a Espanha. Ronaldinho Gaúcho, quando tinha seus 8 anos, já tinha olheiro, já tinha gente patrocinando ele, o irmão dele, investindo nele, porque sabia que ele ia ser craque. Como é que se forma na verdade de craques? Desde a infância. Pega o Lewis Hamilton, pega o Verstappen, desde criança. Consegue entender? Você forma campeões desde a infância. Por isso, aquela geração que está lá, vai mais longe do que eu, vai mais longe que você, vão alcançar coisas maiores do que nós. Amém, irmãos? Então, segundo motivo, é porque nós estamos formando discípulos desde a infância, crentes vencedores. Terceiro motivo, a criança já faz parte do corpo, ela não vai fazer, ela é corpo. Nós, por tradição, da igreja, direção da vinha, nós batizamos crianças com 12 anos, mas nós sabemos que as crianças aqui na igreja, elas podem ter experiências com o Senhor desde a sua mais tenra idade. Normalmente, diz a psicologia, 6, 7 anos, a criança começa a ter claro entendimento entre o certo e o errado. Nessa hora, pregamos o evangelho lá no encontro. O encontro começa com 7 anos para a criança. Mas ela pode frequentar a célula, ela tem, na verdade, a classe. Então, por que nós não apresentamos? Pastor, na igreja nós apresentamos criança até que idade? Até 5 anos. Porque a partir de 6 nós mandamos para o encontro e aí ela vai ter a experiência dela real com o Senhor. Porque até 5 ela vive na dependência da aliança do Pai. Mas a partir de 6, 7 ela começa a ter entendimento. Então pregamos o evangelho e ela vai nascer de novo. Amém, irmãos? Não vai ter que esperar que nem eu chegar em 18 anos para poder confirmar a fé.
Está claro isso para você? Porque vai ter, na verdade, nós temos um trabalho intencional. Nós, como igreja, irmãos, não fazemos nada, nada de forma sem ter um propósito. Tudo que fazemos é buscando um alvo que é bíblico. Amém? Por quê, pastor? Porque no final dos nossos dias, nós vamos chegar no tribunal de Cristo, nós queremos ser aprovados. Amém? Não para salvação, mas para receber galardão e reinarmos com Cristo. Então, não seja indiferente, traga o seu filho, não negocie. Não, pastor, quando ele tiver 12, 13 anos eu levo. Talvez seja muito tarde. E assim, pais, deixa eu falar algo aqui para você com todo amor e carinho. Eu vou usar da minha autoridade que eu nunca usei hoje, até hoje, aqui com você. Seu filho, enquanto comer do seu feijão e tiver debaixo do seu teto, você manda nele. Não é ele que manda em você. Pastor, mas ele não quer ir. Irmão, estica a orelha dele. Usa a vara. Seja firme. Ensine. Faça culto doméstico. Na hora de dormir, impõe as mãos sobre a cabeça do seu filho. Ore por ele. Ele precisa ter desejo por coisas espirituais. Mas enquanto está na sua casa, não tem vontade não, irmão. Minha mãe falava, se você continuar aqui, tiver com 20 e poucos anos, comendo o meu feijão, nem que eu esteja com uma bengala, mas te dou na cabeça, você vai para a igreja comigo. Você pode achar que isso é radical, mas isso salva vidas. Nós vivemos uma geração de pais e mães frouxos. Porque deixa, na verdade, a criança que tem 7 anos mandar no pai. Não, irmão. Isso não é educação positiva. Isso é educação infernativa. Isso é um inferno se manifestando dentro da casa. Então, Deus pôs tu lá na sua casa para ser sacerdote. Amém, irmãos? Quem é o macho lá? Quem é o sacerdote lá? Pastor, meu marido, na verdade, não é crente. Então, tua irmã é a sacerdote lá. Então, você conduz. Meu pai nunca foi crente. Até hoje ainda não é. Mas vai ser, em nome de Jesus. Mas minha mãe sempre foi a sacerdote. Então, conduziu. Não negocia com o faraó. Não, o adulto pode ir. Mas deixa as mulheres, deixa as crianças. Olha o diabo querendo negociar a próxima geração aí, você aceitando isso. Não, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Então, nem que se negocie, na verdade, com o menino lá, se for, afinal, tem hambúrguer, entendeu? Tem pizza, né? Mas, irmão, ele vai estar aqui, a palavra vai ser pregada, ele vai ser tocado e a vida dele será transformada. Mas não negocia, não seja indiferente com isso. Amém? Amém? Por último, tenho que encerrar, meu tempo já foi. Sirvam o seu Deus, mas deixem os seus bens fora disso. Então, Faraó chamou a Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor, ficai somente os vossos rebanhos e o vosso gado, e as vossas crianças também irão convosco. Êxodo capítulo 10, verso 24. Vamos ficar em pé para fazer de conta que estamos terminando? Amém? Rapidinho, vou resumir aqui esse princípio. Irmãos, nós não precisamos negociar coisa alguma com Faraó. Lembra? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você já venceu. Bata no seu peito. Eu já venci. Foi assim, toda a pressão que o inferno fizer contra a minha vida, eu lembrarei. Eu já venci. Eu preciso apenas resistir. Amém? Então, você não precisa aceitar a ideia de que Deus quer pobreza e miséria para você. Faraó fez tudo para impedir que o povo levasse seus bens, mas Deus não permitiu. Deus não aceitou isso. Mandou Moisés ir lá conversar, falou: não, vai as mulheres, vai os cônjuges, vamos fazer longe e vamos levar na vaidade do gado. Irmãos, quando você toma uma posição de colocar Deus em primeiro lugar e honrar a Deus com as suas finanças, acredita em mim, Deus vai acrescentar ainda mais sobre a sua vida. Você vai lembrar, na verdade, que quando Israel sai do Egito, quando morrem os primogênitos, eles estão de saída, os egípcios pegam ouro, pegam prata e dão, na verdade, a Israel.
Lembra que eles fazem um bezerro de ouro poderoso, né, lá no Monte Sinai? Da onde saiu esse ouro e essa prata, se eles eram escravos? Está lá no texto que os egípcios deram para eles. Então, deixa eu dizer algo para você. Sirva a Deus com seus bens. Seu dízimo não é seu dízimo é apenas a forma de você dizer: Senhor, eu sirvo com a minha casa e sirvo com tudo que eu tenho. Sabe, sua oferta não é apenas a oferta, não, ela é a expressão de quem conhece que Deus pode acrescentar. Toda vez que ofertamos, toda vez que dizimamos, toda vez que nós investimos, e eu quero honrar aqui a vida de muitos irmãos que pagaram ônibus, pagaram inscrições, gastaram gasolina, colocaram seus carros à disposição para trazer as crianças. Querido, entenda, Deus vai acrescentar mais, porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Então, se nós tivemos aqui a alegria de termos 200 crianças, é porque teve irmãos que custearam. As irmãs deram os seus pulos, mas naquilo que elas não conseguiam dar o pulo, irmãos se prontificaram. E eu louvo a Deus. Não vou citar nomes aqui, porque eu posso esquecer de algum, mas para ser bem sincero, eu honro e louvo a Deus por essa igreja generosa que Deus tem nos dado. Então, a Bíblia fala na verdade para nós, irmãos, né, que nós devemos servir a Deus com inteireza de coração, segundo a história de Israel. E essa inteireza fala de nós não negociarmos nada, nem uma unha com Satanás. E se nós, permanecemos em fé, na posição correta, tomarmos parte da herança que Deus já nos deu, tenho certeza, viveremos os nossos melhores dias e seremos abençoados em tudo. Se não temos visto às vezes o Senhor se movendo, é porque às vezes nós estamos negociando alguma coisa. Então não negocie, esteja inteiro com Deus. Acredite 100%, confia nele, porque ele vai fazer em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Então eu queria convidar você neste momento, né? Eu vou fazer um apelo aqui, geral. Você que quer colocar, na verdade, a sua vida, a sua família no altar de Deus. Não é aceitar Jesus, porque eu sei que você já aceitou Jesus. Mas dizer: Senhor, eu quero viver uma vida consagrada com o Senhor. Põe a mão no seu coração neste momento e vamos juntos fazer uma oração. Se você não quer negociar em nenhuma dessas negociatas do inferno, eu quero que você fale assim: Senhor Jesus, eu quero, nesta noite, viver inteiramente para o Senhor. Senhor, diante das pressões, diante das tribulações, diante das lutas que eu posso ter nessa vida, fortalece-me, Senhor. Me ajuda, Senhor, a resistir o dia mau, pois eu creio que a tua vitória, o teu favor, a tua bênção virá sobre a minha vida. Senhor, faz-me crescer a cada dia em fé, abrindo os meus olhos espirituais, dando a mim sensibilidade para entender a sua vontade e ouvir a sua voz. Que o Senhor me conduza pelos dias, pelos caminhos desta vida, em triunfo, em vitória. Assim, em nome de Jesus, eu declaro: eu sou abençoado. E eu peço: livra-me, Senhor, de todo atrapalho, de toda proposta do inferno, de tudo aquilo que pode tirar a minha consagração, a minha vida de integridade com o Senhor. Cobre-me com teu sangue, livra-me de todo mal e abençoa os meus territórios, firma as minhas estacas e dá, Senhor, a alegria de ver eu e minha casa, eu e minha descendência, eu e minha parentela servindo ao Senhor e desfrutando da alegria e da tua salvação todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar? O inimigo tenta laços em embaraços pra me envergonhar, mas não vai,
porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba muralhas, da estéril faz mãe de filhos. O Deus que bradar lá do alto, não temas, eu sou contigo. Declare isso. Deus já tem um caminho aberto pelas águas.